Bom, pessoal, vocês me conhecem, meu nome é Everton, e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a jornada do herói. Por que eu escolhi esse tema, né? Na minha vida, eu sempre tive o sonho de escrever. Então, eu lia muitos livros, sempre gostei muito de cinema, eu vou para cinema praticamente toda semana, gosto muito de ir em teatro, e sempre me imaginei escrevendo alguma coisa para teatro, para cinema, algum roteiro, algum livro, e eu ficava com essa ideia, mas assim como vocês comentaram sobre a música, eu não via uma carreira nisso, né? Então eu precisei sair da minha ilusão, encontrar uma profissão e seguir nessa profissão. E eu sou muito bem, feliz nela, sou bastante realizado, mas depois de muito ficar cozinhando essa ideia na cabeça, há uns 5 anos atrás eu resolvi botar em prática alguns rascunhos que eu já tinha desde os meus 15 anos. Então, eu fui pegando coisas antigas e fui selecionando o que estava bom e fui brincando. E aí veio a pandemia, eu fiquei 3 meses em casa sem trabalhar. E aí foi quando eu estruturei um projeto que deu início ao meu primeiro livro. Recentemente, eu publiquei o meu segundo e eu espero não parar. Bom, o que eu acabei de contar para vocês, além de ser uma verdade, né, uma realização pessoal, ela envolve um pouco do que eu vou tratar aqui agora, que se chama a Jornada do Herói. Então, pode seguir o próximo slide. Bom, eu vou abrir aqui, peço perdão, eu deixei fechado aqui, que eu não estou enxergando no celular. Só um minutinho, Ana, por favor. Vou abrir aqui também. Deveria ter feito isso antes, né? Vamos lá. Então, o que que é basicamente a jornada do herói, né? Como eu comentei aqui com vocês um pouquinho, essa jornada do herói, ela também é encontrada na literatura como monomito, né? O que é um monomito? É um mito de um homem só. Então, geralmente são histórias que contam toda a evolução de uma única persona, né? Pode ser um personagem fictício ou uma pessoa real. Todos os percalços que ela passa até a transformação desse personagem, né? Ou um aprendizado ou uma mudança de vida para ele ou para as pessoas em torno dele, né? E esse termo foi cunhado pelo Joseph Campbell. Ele é o autor de um livro chamado O Herói de Mil Faces, né? O Campbell, na verdade, ele tem estudos muito mais atrelados à religião comparativa, né? Ele estuda muito religião comparada. O que é basicamente a religião comparada? Ele pega religiões e compara e vê semelhanças entre essas religiões ou entre os mitos que são descritos dentro dessas religiões e como eles são descritos, né? E aí, com o tempo, ele começou a perceber que existe um padrão na jornada do herói, né? E aí ele cunhou esse termo. Hoje, né, esse termo ele é basicamente utilizado aí para não somente para a literatura, para o cinema, mas até para música. Se a gente lembra aquela música do Renato Russo, né, que tem 10 minutos e conta a história do Eduardo e Mônica, ou o próprio Faroeste Caboclo, a jornada do herói ela é uma construção narrativa, né, que pode ser utilizada para um zilhão de coisas. Uma vez que você domina essa narrativa, você consegue produzir um monte de material independente da situação que você está tentando aplicar nele, né? Basicamente, ela é um roteiro para você mostrar como uma pessoa pode ser transformada, né? Seja através, como eu falei, de uma história ou de um exemplo pessoal. Então, o próximo slide aí, por favor. Então, basicamente, existe uma estrutura de 12 passos, né? E uma vez dominada essa estrutura de 12 passos, qualquer pessoa, em tese, com uma grande ideia, poderia, então, desenvolver a jornada do herói, seja por uma música, um filme, um livro, ou o que quer que seja, né? O primeiro desses passos, né? Ela está atrelada à construção de mundo. Então, primeiro você tem que falar em que mundo esse herói vive. Então, vou trazer o exemplo lá do começo que eu dei sobre a minha própria vida. Eu vim de uma realidade periférica, então eu precisava de um trabalho que pudesse mudar essa minha realidade.
escrever livros no Brasil tem outro contexto, que não é um contexto em que as pessoas ganham dinheiro com isso. Então, eu não conseguia viver a minha vida dessa forma. Então, o meu mundo, né, nesse momento, ele é construído dentro da realidade que eu estava vivendo. Ah, e aí vem o segundo passo, que é a chamada aventura. Então, nesse ponto, né, a história em si, ela tem alguma coisa que culmina, que convida o personagem, né, a sair dessa zona de conforto. No meu caso, eu estava na minha casa, no meio da pandemia, eu morava sozinho, não podia sair na rua, não tinha contato com ninguém, e eu já estava endoidecendo. Eu falei, bom, deixa eu deixar esses pensamentos extravasarem. E aí foi quando eu comecei a relaxar, colocando isso no papel, né? Existe o ponto 3 aí, que é a recusa desse chamado. Então, durante o processo, eu ficava pensando, isso não é para mim. Eu sou um bom leitor, mas eu sou um péssimo escritor. Eu nunca vou conseguir escrever uma história legal. Então você fica se recusando. Até que você tem o quarto passo, encontra um mentor. E nesse momento, por exemplo, que eu dei da minha própria história, eu conheci outros autores nacionais independentes e a gente trocou muita informação. Então isso para mim foi bastante enriquecedor e me fez aumentar ainda mais essa autoconfiança, né? E aí vem o quinto ponto, então, é a travessia do limiar pessoal, né? Então, é assim, naquele momento que eu já sei que eu posso, eu tive uma orientação, então o herói, né, ele aceita esse desafio e ele entra no mundo que ele desconhece. E, e no meu caso era a escrita, eu tinha ideias pré-concebidas do que seria escrever um livro, e no final, essa ideia foi totalmente modificada dentro da minha cabeça, mas aí eu já pulei para os últimos passos, né? Antes disso, tem o ponto 6 aí, que seriam provas, aliados e inimigos. No meu caso, eu estou falando aqui da escrita e não sobre a história que eu escrevi. Então, no meu caso, as provas, os aliados ou os inimigos, seria a minha própria carreira, que conflitava em termos de interesse com o que eu estava fazendo, o meu tempo, que era bastante limitado, então eu só tinha condições de escrever alguma coisa aos finais de semana. E mesmo assim, eu não desistia, né? E aí tem um passo 7 ali, que é a aproximação da caverna oculta. O que que é isso, né? É quando você chega perto do último desafio. Lá no filme, nos filmes o pessoal chama isso de ápice, né? Então, o que que é a aproximação da caverna oculta? Eu não sei o que me espera do outro lado, mas eu já passei por tantas provações até agora, então é hora de enfrentar o maior desafio. No meu caso, foi fazer a revisão e publicar, né? O oitavo ponto é a aprovação máxima. Então, no momento de crise ou numa morte simbólica ou até literal, o que que isso quer dizer? Existe um ponto em que no filme, por exemplo, tem aquele suspense se o herói morreu ou não depois que ele enfrentou esse grande desafio, né? No caso de escrever é assim, e agora? O livro está aí. Será que alguém vai ler? Será que alguém não vai ler? Como eu me sinto em relação a isso? Mas vem o ponto 9 que é a recompensa, né? Então, que é a conquista de algo. Pode ser um tesouro, uma mudança interna, pode ser um conhecimento novo que você adquiriu. E no meu caso foi isso, foi descobrir um novo talento, descobrir uma nova habilidade, né? Um novo potencial que eu tinha. Aí partindo para os últimos pontos ali, o 10, o 11 e o 12, seria o caminho de volta. Então, o herói, ele retorna a esse mundo dele, só que agora maior, mais consciente, com novas habilidades. E no meu caso, foi ter essa experiência, fechar um ciclo para poder ir para o ponto 11, que seria, eles chamam de ressurreição, mas lembrando o que eu falei no começo, o Joseph, ele estudava isso para religiões, né? Mas o que que seria a ressurreição? É uma última prova que você tem antes do verdadeiro fim. Então, no caso, seria, por exemplo, vender mais livros ou republicar ou conseguir um contrato, enfim, ter alçar um patamar maior em relação àquilo que você almejava no começo. E o último ponto aí que ele chama de retorno com o Elixir é mostrar essa transformação, né? No meu caso, foi eu escrever o segundo livro. Então, assim, não foi um tiro só. Porque às vezes a gente fala assim, escrevi, mas foi mais sorte do que qualquer outra coisa. Não, na verdade foi um aprendizado. Esse aprendizado abriu novas possibilidades dentro de mim e me fez continuar crescendo enquanto herói nessa jornada, né? Próximo slide aí, por favor.
Então, uma vez dominada essa estrutura, você pode aplicar ela em um zilhão de coisas, como eu falei. Pô, eu dei um exemplo aí no slide, está bem pequenininho no canto direito, mas trata-se, por exemplo, da jornada do herói, baseada no marketing. Então, muitas empresas, né, elas posicionam o consumidor enquanto um herói, e enquanto ele não obtém o produto que seria como se fosse o desafio dele, ele não alcança um objetivo, e aí tem um mentor, que é a própria marca falando, você precisa disso. E aí, no final, como uma superação, né, é o herói indo lá na loja ou obtendo esse produto e conquistando aquilo que ele precisava, né? Mas também é usado, talvez a Ana conheça um pouquinho, é usado com desenvolvimento pessoal, com os coaches ou terapeutas que vão trabalhando a sua inteligência emocional, a sua capacidade cognitiva, ou mesmo os seus conhecimentos para chegar numa determinada posição. Então, você hoje é estagiário e um coach de profissão vai trabalhando contigo até você virar, de repente, um gerente. Então, tem esse coach de profissão que ele vai trazendo assim para a jornada do herói os desafios e cada superação tem uma lição aprendida que te leva ao próximo desafio. Isso também é trabalhado na educação, em jogos, em negócios, enfim. Não é só para escrever historinha, né, para os outros lerem. Ela pode escrever, inclusive, a história da sua própria carreira, né, da sua própria vida. Então, o último slide aí é um resumo, né, uma conclusão que fala que a jornada do herói nada mais é do que uma narrativa universal, que envolve a transformação pessoal através desses desafios, que podem ser pequenos, uma sucessão de desafios, ou um grande desafio, uma grande que gera um aprendizado e uma superação. E isso pode ser aplicado aí para vários aspectos do desenvolvimento humano. Então, Ana, você talvez está enfrentando a sua caverna oculta aí, para a questão do tocar violão. É hora de você entrar na caverna e ver o que vai sair de lá. Pô, cara, Esse é o fim da.